Isaías capítulo 6. Isaías é como se fosse um proto-evangelho. Nenhum profeta profetizou mais a respeito de Cristo do que este. O nome dele significa salvação de Deus, ou o Senhor Jeová salva. E é importante entendermos o que o Senhor quer falar aos nossos corações por esse texto. Isaías capítulo 6, a epígrafe do texto é: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Quem achou, diga glórias ao Senhor. Amém, todos acharam. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, dizendo, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Pode tomar assento, dando glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de comentar um pouquinho esse texto, porque ele é muito relevante para a nossa caminhada em Cristo. A primeira coisa aqui que eu enxergo dentro desse texto é majestade e santidade, e é justamente em cima desse tema que eu quero me debruçar nessa noite: santidade. Se você conhece o teu Deus, a primeira coisa em que vai ser bem patente para você será a sua santidade. Mesmo que seja algo lindo de se apreciar, o amor de Cristo, né? O amor do nosso Pai, contudo, a coisa que a gente mais admira no início da nossa caminhada é a santidade de Deus. Isso acontece naturalmente, há fatores numa apresentação que nos chama mais a atenção, não é isso? Quando você vai conhecer alguém, tem coisas que você vai ter a primeira percepção a respeito de um indivíduo, e a gente julga em conformidade com essa primeira percepção. Então, às vezes, a nossa apresentatividade diante de uma pessoa, a primeira impressão, não tem esse ditado? A primeira impressão é a que fica. Este profeta, ele teve um contato com Deus, e em uma visão, no momento em que era de tristeza, de grande dor, porque o reino do sul acabara de perder um rei chamado Uzias. Quem foi Uzias, irmãos? O rei Uzias foi um dos reis mais retos dentro da nação de Judá. Ele inaugurou uma fase que era chamada de fase que era período do ouro. Pensa num reino próspero, era o reino de Uzias. Alguns equiparavam o governo de Uzias com o governo de Salomão.
Salomão era uma pessoa política que conseguia, de uma forma versátil, agregar todos dentro do seu reino, e ele politicamente conseguiu fazer com que toda a nação de Israel crescesse sobremaneira. E após a morte de Salomão, tendo seus filhos tomado, Roboão, e a gente sabe a divisão do reino que se deu em duas partes, reino do norte, tendo 10 tribos, reino do sul, tendo 2 tribos, e aí se levantou sucessores da casa de Davi, e homens que eram perversos. Deus, ele presenteou o povo com um homem chamado Uzias, e esse homem, ele era um homem dotado, ele era um homem reto, só que tem um porém, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele, sendo reto, e tendo bastante glória, não fincou a sua estaca nesse relacionamento com Deus. O final dele foi um final realmente de fracasso. E aí, irmãos, a gente precisa de fato entender que às vezes a gente começa bem, mas o que mais importa é a forma como nós vamos terminar no meio da caminhada. Uzias foi aquele rei que começou bem e prosperou, mas a Bíblia fala que no seu coração suscitou altivez, orgulho, de maneira que ele tentou adentrar sobre os recintos que somente os sacerdotes poderiam exercer atividade dentro do templo judaico. Ele tentou queimar incenso, e a Bíblia vai dizer que ele foi exortado pelos sacerdotes, e ele contendia com o sacerdote dizendo: não, eu sou o rei, eu posso entrar onde eu quero. E os sacerdotes imediatamente disseram: não, você não pode, você é rei, mas você não é sacerdote, e está profanando a lei do Senhor. Irmãos, dentro até mesmo do nosso chamado, nós temos limites. Deus não vai contornar os limites que Ele nos deu para poder ser observados. Se Deus tem nos chamado para uma santidade, andar com Ele, Deus não vai maquiar ou permitir que você maqueie ou venha transgredir a lei do Senhor. Pelo contrário, você deverá meditar nela dia e noite, para não pecar contra o Senhor teu Deus. Então, a Bíblia vai dizer que esse rei Uzias foi ferido, acometido de uma hanseníase, uma lepra. E ele, durante 10 anos, não vai poder mais exercer o seu reinado. Vai ficar distanciado do governo, mas isso gerou uma dor muito grande na nação. Uzias era primo do profeta Isaías. O profeta Isaías. E ele agora é entristecido, com, quem sabe, muitos porquês dentro da sua cachola, da sua cabeça. Você já passou por um momento desse, irmãos? De se deparar com os porquês? Por que aconteceu isso? Por que Deus não perdoou? Por que Deus não fez dessa forma? Irmãos, havia realmente várias histórias dentro do Antigo Testamento de Deus perdoando os homens. Vou te dar um exemplo. A própria vida de Davi foi realmente um exemplo de altos e baixos para nós. De maneira como Deus, na sua potencialidade, agia com misericórdia com Davi. É isso que aconteceu. Agora, diferente, Deus feriu Uzá, mas não matou Uzá. Deu a ele 10 anos de vida para poder se arrepender e colocar ele no seu devido lugar. Porque o que é santo, o que é sacro, não pode ser profanado com coisas ordinárias que fogem do que é chamado por Deus. Porque mais vale o propósito, o chamado de Deus, do que até mesmo nossos conceitos, nosso pensamento, ou aquilo que nós temos por certo ou errado. A Bíblia vai dizer que naquele dia, ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, ele viu não dentro do templo, mas ele viu dentro de uma visão. Isaías, ele é levado a uma visão celestial,
e ele vê um templo espiritual. Dentro deste templo, ele vai se deparar com uma visão, e essa visão, ele falou que viu o Senhor. Irmãos, no texto original, aqui a palavra é Adonai. Eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono. Qual é a posição aqui? Ele estava embaixo, Deus estava no lugar que não era atingível, era alto e sublime, inalcançável, demonstrando a grandeza de Deus, o que Ele é. Ele é alguém separado da sua própria criação, é totalmente santo, mas não para por aí. Sendo Ele grande demais, a Bíblia vai dizer que a visão prossegue. Ele vê como que Ele assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, as bordas dos seus vestidos, ele cobria toda a casa, cobria todo o templo celestial, cobria todo lugar da visão, ele cobria tudo, aleluia. O que isso expressa? Que dentro do governo de Deus, não há lugar vazio. Dentro do governo de Deus, não há lugar onde Deus não possa encher. Você pegou isso, irmãos? Você pode dizer, eu estou fraco, eu estou vazio, mas irmãos, dentro do governo de Deus, a soberania, a onipresença dEle, não tem lugar que Ele não possa encher, aleluia. Perceba, a orla dos seus vestidos tomara toda a casa, de maneira que não havia um lugar vazio, todo lugar estava cheio da presença de Deus. A visão é muito linda, porque no verso 2 vai dizer, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Irmãos, os serafins tinham 6 asas, mas não ousavam usar as 6 asas diante de Deus. Com 2 cobriam, porque enxergava brilho demais. No texto, serafim significa aqueles que queimam. Serafim é um anjo de uma categoria, na espécie de um querubim, um anjo que queima, que tem fogo, mas ainda assim, tendo fogo, eles cobriam com as suas asas o seu rosto, porque a glória de Deus é maior, o fogo de Deus é maior, a soberania de Deus é maior, e Ele é digno de ser adorado. Você adora um Deus que Ele é digno de ser adorado, aleluias. Perceba, com 2 cobriam seus rostos, com as outras 2 cobriam seus pés, no sinal de reverência, cobriam os seus pés, e com apenas 2 voavam. E é interessante, o verso 3 vai dizer, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Elohim Sabaoth, o Senhor dos exércitos, Ele é santo, Ele é santo. A indagação do profeta era, como vai ficar o povo? A indagação do profeta era, perdeu-se a esperança do povo. A indagação do profeta era, o rei saiu de cena, morreu, mas Deus está mostrando que Ele é Senhor, acima de todas as situações, acima de todas as perdas, as nossas perdas, Ele continua sendo o Senhor. Em outras palavras, Deus está se expressando de forma pessoal ao profeta,
dizendo: a tua esperança estava num homem chamado Uzias. Eu levei, mas eu vou te mostrar um reino maior, um governo maior, alguém maior do que Uzias. E a Bíblia fala que ao ele ver isso, ele se deparou com uma codorfes, com a glória de Deus. Verso 3, clamavam uns aos outros. Aqui, irmãos, a ideia aqui é louvor. Eu quero aqui, irmãos, quero externar minha alegria por ver o Gilvan, a Tati, pessoas que amam estar aqui no nosso coração. E, irmãos, a aptidão que os serafins tinham era louvar Gilvan. Aqui é um louvor. Por mais que a gente não consiga enxergar a métrica aqui, o ritmo aqui, porque o ritmo é celestial. O ritmo aqui a gente não vai alcançar por conta talvez do distanciamento linguístico, mas aqui é um cântico. Eles cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Irmãos, o que é cheio? Você lembra? O templo estava cheio pelo vestido do mestre, do Senhor, do rei, do Adonai, mas a terra, ela está cheia da glória de Deus. Você serve a um Deus glorioso e santo. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A gente tende a questão da santidade, né? A gente tende a trazer para nós e ter uma percepção a respeito da santidade de uma forma tão limitada. Agora, aqui, irmãos, o nosso Deus é nos apresentado como 3 vezes santo. Por que 3 vezes santo? Ele é triuno. Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é uma unidade composta, a trindade, em que os 3, eles são apenas um, e eles são santos, e ele é santo. Aleluia. Perceba aqui, irmãos, que a principal característica do qual o profeta, ele aborda dentro dessa narrativa, é a santidade de Deus. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, irmãos. E ele fala: toda a terra está cheia da sua glória. Para muitas pessoas que louvam, tem uma expressão que a gente chama de Shekinah para a glória, né? Embora Shekinah não é propriamente derivado realmente lá da raiz hebraica, são os maçoréticos que vai desenvolver nessa questão de linguística, a questão da glória, trazendo para Shekinah. Mas o certo é Kovod. E Kovod significa o quê? Kovod significa peso. Peso, ou seja, a casa está cheia de um peso. E um peso que não é opressor, é o peso da presença de Deus que enche toda a casa. Este peso, meu irmão, está na sua vida, porque embora a gente enxergue aqui um templo sendo nos apresentado, contudo, na linguagem Novo Testamento, quem é o templo de Deus? Quem é a morada do Altíssimo? Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é, irmãos? É a igreja do Senhor. A sua vida é templo de Deus, onde Deus maniatou o antigo valente, despojando ele, tirando todos os brasões, ele despiu totalmente, expondo a vitupério, a vergonha, a Satanás, e ele é maior, ele é o maior valente, que venceu a batalha, e ele mesmo compartilha com despojo contigo, irmão. De maneira que, agora sendo templo de Deus, e morada do Espírito Santo, e onde somos também, somos um lugar de moradia da glória de Deus, o que Cristo nos adverte, é que esta casa jamais pode estar vazia, uma vez limpa, adornada
pura, agora ela necessita ser ocupada pela presença de Deus, porque se a casa permanecer vazia, o que acontece? O antigo valente que foi derrotado, que foi manietado, volta, e ele volta trazendo mais 7 com ele, e o último estado é pior. Ai, irmãos, o que Deus, ele exorta a sua igreja, é entender a necessidade de ser cheio desta presença, desta glória, deste santo, dessa presença gloriosa, a presença do Altíssimo em nós. E a Bíblia fala no verso 4, que enquanto os serafins louvavam, aconteceu algo. O verso de número 4 diz, e os umbrais das portas se moviam. A expressão aqui, a ideia hebraica aqui é terremoto. Terremoto, mesmo no céu, quando Deus é louvado, acontece terremoto. O que é isso, irmãos? É uma linguagem humana, terremoto, porque não acontece lá, mas o recurso do autor aqui, ele não vê nada mais adequado para expressar o que ele está vivendo naquele momento. Tudo estremecia quando o Senhor dos Exércitos é adorado. Tudo estremece quando o Senhor dos Exércitos é adorado. Você pode entender isso? Quando estavam no cárcere inferior, Paulo e Silas, o que aconteceu? Eles não sabiam, mas estavam executando uma receita do sucesso, porque eles estavam em crise, em perseguição. Talvez no próximo dia eles iriam para o patíbulos e eles sofreriam, eles morreriam, mas eles adoravam, eles exaltavam, eles glorificavam. E ao chegar à meia-noite, um terremoto veio, as algemas se quebraram. Irmãos, ao chegar da meia-noite, irmãos, as cadeias foram quebradas. Por quê? Porque havia 2 homens glorificando, exaltando a um Deus Kodosh, a um Deus Santo. Quando você adora, irmãos, a um Deus Santo, Deus faz por ti. Quando você adora, essa adoração é expressão de total confiança, apreço, total desejo de ver a vontade de Deus se cumprir. Então, quando você não está vendo nada acontecer, adore a Deus. Quando você não está vendo nada brilhar, está vivendo cor de cinzas, está vivendo em trevas, adore a Deus, porque até mesmo lá no céu, irmãos, a expressão do profeta era como se fosse um terremoto, quando eles adoravam a Deus. Os umbrais das portas se moviam com a sua voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Lembra? O rei Uzias foi ferido porque tentou exercer uma atividade do qual ele não havia sido chamado. Por isso a necessidade de entendermos qual é exatamente o chamado, nosso chamado. Nem todos aqui vão pregar, nem todos vão louvar, alguns vão ter aptidão para muitas coisas, mas o chamado, pode ser que Deus esteja te chamando para um aprendizado maior em apenas uma área da sua vida. E se Deus tem te chamado para isso, se contente dentro do teu chamado, porque dentro do seu chamado, Deus vai te usar para alcançar vidas, porque o objetivo não é ficar a bênção confinada na sua vida, pelo contrário, a unção de prosperidade, de honra, de exaltação na sua vida. Os umbrais se moviam, a fumaça enchia toda a casa. Uzias tentou encher uma casa física de uma fumaça que era carnal. Agora Deus está mostrando aqui, Isaías, eu vou te mostrar uma fumaça mais excelente, a fumaça da minha glória. Quando ele se deparou com a visão, toda a casa estava cheia por uma fumaça excelente, a fumaça da glória de Deus. Irmãos,
essa nuvem, a nuvem da glória de Deus, já está sobre a sua vida, irmãos. De maneira que você precisa descobrir todos os véus, porque em Cristo Jesus, o véu de divisão foi rasgado de cima a baixo. A provisão de Deus já é manifesta em Cristo Jesus. De cima a baixo, Deus atua a teu favor para manifestar essa nuvem gloriosa, a nuvem da presença, a fumaça da glória de Deus sobre a sua vida. Só que eu tenho aqui para terminar, não temos tempo. O verso 5. A perícope termina aqui. Diz: então eu disse. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Eu vi com os meus olhos o Senhor dos exércitos. Irmãos, por que o medo? Lembra que Moisés tinha recebido uma mensagem do Pai, dizendo: homem algum verá minha glória e viverá? Homem algum viverá. Então, por isso a expressão de medo, porque ele está vendo a glória, coisa que Moisés mesmo desejou ver numa visão mais plena, mas a Bíblia fala que o próprio Deus, ele mesmo limitou a revelação, porque Moisés não estava em aptidão para aguentar a visão, para aguentar a revelação. Foi necessário que Moisés fosse colocado na fenda da rocha, que tipifica Jesus, para aguentar a visão, e ver Deus apenas de costa. Agora ele não, ele fala: agora eu vou morrer. Por quê? Porque aquilo que a Torá diz, se cumpriu agora. Ou seja, Deus não é Deus de dentro de uma caixinha, Ele sabe como se revelar. Perceba, que agora ele fala: ai de mim que vou perecendo. A ideia aqui é que ele enxerga a sua natureza pecaminosa, e a distância que ele tem em relação a Deus, porque o seu trono é alto e sublime, é inalcançável. Irmãos, aqui a ideia é teofania, o próprio Cristo se manifestando dentro do Antigo Testamento. Toda a apresentação de Deus dentro do Antigo Testamento, com um aspecto humano, é Jesus se apresentando dentro do Antigo Testamento. Por quê? O que a Bíblia fala é que Jesus é a imagem do Deus invisível. Não há outra imagem fora de Cristo, só há imagem de Deus em Cristo. De maneira que, se o profeta está vendo uma imagem de Deus, o que ele está vendo é a apresentação de Cristo, e Cristo no Antigo Testamento. O próprio Jesus mesmo vai afirmar isso, quando disse que Isaías viu o seu dia, da mesma maneira que o próprio Abraão se alegrou quando viu o dia, ou seja, a visitação de Cristo lá no Antigo Testamento. Irmãos, isso é glorioso demais, porque você serve a um Deus santo. A coisa que aconteceu aqui é a percepção dos seus erros diante da glória de Deus. Quando ele enxerga a glória, o que ele só sabe conectar na sua mente é a sua impureza. Como ser vivente, ele era impuro, e ele sabe identificar aqui onde ele pecou, onde ele peca. Ele fala que eu sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está reconhecendo, talvez ele queira dizer: sou um mentiroso. Talvez ele aqui esteja dizendo: sou um enganador.
Talvez aqui ele queira dizer, minhas palavras são chulas demais, não são santas. Mas não para por aí. Ele diz, mas eu também habito no meio de um povo. Ou seja, ele se assenta no meio da roda dos escarnecedores, daqueles que também têm lábios impuros, assim como ele é. E se depara com Deus Santo, que ao ele ter a contemplação da santidade de Deus, isso desperta nele o interesse, e ele vê e se enxerga indigno de se achegar a este Deus. Não é isso que acontece, irmãos? Quando as portas da graça são abertas para a nossa vida, a primeira coisa que tem a acontecer em nossas vidas é o arrependimento. Não é um sentimento mundano, um sentimento de tristeza que gera morte, mas é um sentimento de tristeza que traz um efeito de vida. É a questão de metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Você já se arrepende do que você é. O que o profeta está vivendo é isso. Ao se deparar com a glória de Deus, ele se arrepende dos seus pecados. Lembra no hebraico, techuvá? Significa voltar para a casa do Pai. Vou parar e voltar para a casa do Pai. Ou seja, ele está aqui com esse sentimento norteando o seu coração em direção a Deus, e a ele mesmo sabe expressar as suas faltas. O problema, irmãos, que nós somos mais desprezíveis do que o profeta Isaías. Se o profeta Isaías estava, e você vai ver, capítulo de número 6, é uma confirmação de um chamado profético. Quem está vendo isto, é alguém que já profetizava, alguém que já era consagrado, mas ainda assim sabia enxergar as suas impurezas. Agora, nós somos infiéis, porque não sabemos de fato reconhecer o que somos. E irmãos, a gente pode até mesmo botar realmente à prova, se de fato temos contemplado a glória de Deus, porque ao nos depararmos com a glória de Deus, esta glória tem que gerar em nós uma perspectiva, não de Deus, mas de nós, do que realmente somos. Porque a glória não vai, irmãos, imediatamente manter as suas vestimentas. A glória de Deus, a presença de Deus vai te despir totalmente. Amém. Lembra a palavra de Deus? Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão livremente abertos, revelados ao Senhor. Aliás, tudo Deus vê e sonda. Não adianta a gente tentar apresentar uma máscara durante os domingos, quartas ou em reuniões, porque Deus enxerga, e o nosso chamado é servir a Deus, é ter um encontro com Deus, como Isaías teve. Irmãos, talvez você seja pai. A minha principal oração para minha filha é que ela tenha um encontro com Cristo e um novo nascimento. É esse o desejo. Por quê? Porque ser de família cristã não te leva para o céu. Ter uma convicção externa, sem que haja uma confissão interna, isso não vai te levar para lugar nenhum. Você só está se enganando. É por isso que o próprio Jesus disse que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei sinais e maravilhas, eu curei, em teu nome eu salvei, em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. Mas Jesus falará abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vocês só sabem praticar a iniquidade. Quem é santo, e esse é um imperativo, quem é santo, se santifique mais. Quem é impuro, fique mais impuro. A gente não está mais no momento de brincadeira. Cristo está voltando. Eu vou contar aqui um testemunho dentro da minha casa. Minha filha de 9 anos, né? Eu estava conversando com minha esposa no quarto,
Aí de repente minha filha falou dormindo. O que ela falou dormindo? Ela falou assim, instrumentos de tetagrama. Tetagrama. Sabe o que é isso? No hebraico, para quem estudou hebraico, a gente passou, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Ela nunca tinha lido a respeito de tetagrama, que é as 3 letras impronunciáveis, a palavra impronunciável, o nome impronunciável de Deus dentro do Antigo Testamento. E eu fiquei naquela. Quando tive a oportunidade de perguntar a ela o que aconteceu, por que ela falou aquilo, ela falou que na mesma noite ela estava sonhando que Deus estava voltando para buscar a sua noiva. Ela via como carros de fogo, cavalos de fogo vindo para buscar a sua igreja. E ela me via, ela via a nossa família, e a gente não estava triste, estava alegre, enquanto muitas pessoas estavam entristecidas. Irmãos, ter o cuidado de criar os nossos filhos dentro da casa do Senhor é importante, e principalmente zelar para que elas venham de fato ter um crescimento, desejo de crescer em Cristo Jesus. Eu tive prova disso, quando tinha apenas 8 anos de idade, em torno disso, dobrei os meus joelhinhos, não sabia orar direito, mas a minha primeira visão de olhos fechados foi ver Satanás vindo com grande fúria. E após ele vir com grande fúria, do lado direito vinha um anjo todo de branco, levantava as mãos e Satanás caía por terra de olhos fechados. Deus quer se manifestar de forma sobrenatural à sua igreja. Basta estarmos apenas assertivos a respeito do que Deus quer fazer conosco. Ele quer se manifestar de forma pessoal. Nós não somos sensacionalistas, conseguimos acreditando nos dons espirituais. Deus batiza com o Espírito Santo. Deus faz com que homens falem em outras línguas. Deus faz com que homens tenham visões e revelações. Deus faz com que homens se levantem para profetizar. Nós acreditamos nos dons espirituais, porque acreditamos em um Deus pessoal, um Deus que ainda cura. E se a sua necessidade é cura, você serve a um Deus santo que cura. Irmãos, me perdoa pelo horário, irmãos. Pastor Alain, vem. Se coloca de pé. Senhor é Deus na sua vida. Ele quer se manifestar de forma particular. Uma certa feita, um homem comprou uma casa. Só que dentro do contrato estava ali uma cláusula, e que o próprio proprietário que estava vendendo disse: olha, você pode fazer qualquer mudança dentro dessa casa, mas este prego que está dentro da casa, que está na sala, você jamais pode tocar nele. Ele se submeteu à cláusula, e ele comprou, entrou dentro da casa. A casa tinha um prego só. Ele mexeu, decorou, fez tudo, e não mexeu no prego em obediência à cláusula que ele tinha assinado, do contrato que ele tinha assinado. De repente ele enxergou um homem todo fedorento, entrava dentro da casa cheirando mal, e ele não soube entender por que estava acontecendo aquilo. Aquele homem entrava e saía, e de repente ele correu e disse: por que você entrou dentro da minha casa sem pedir licença, sem pedir autorização? Ele fala: a casa pode ser tua, mas o prego é meu. Eu tenho legalidade a hora que eu quiser para entrar dentro da sua sala e fazer o que eu quiser. O odor daquele homem era algo mortífero, algo que ninguém aguentava. E é isso que tem acontecido na nossa vida, irmãos. Nós temos permitido que pequenas coisas venham contaminar toda a nossa casa. São pequenas coisas,
Você pode não ser um adúltero, mas pode estar caindo na mentira, e isso vai te levar para o inferno. Você pode não ser alguém que está cobiçando, mas pode ser alguém que é desleal ao seu patrão ou a seus relacionamentos, e isso pode te levar ao inferno, porque para Deus não existe pecadão e pecadinho. O que Deus exige da nossa vida é santidade, como Ele é. Os serafins diziam: santo, santo, santo Ele é. Se você tem alguma coisa dentro de você, faça isso. Deseje que Deus extermine totalmente, mas não espere unicamente uma ação divina. Que isso primeiro venha de você, em dizer: Senhor, eu não aceito esse prego, eu não aceito esse espinho, eu não aceito isso na minha vida. Curve a sua cabeça. Senhor, Tu és santo demais, Pai. Ó Deus, e consagramos a Ti toda a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, Pai, Te pertence. Não queremos Te servir por vista, queremos Te servir com intimidade, Pai. Por favor, Deus, perdoa-nos quando mentimos, pecamos, falamos mal de um irmão, quando, ó Senhor, nos desviamos ou demonstramos uma coisa do qual nós não somos vocacionados. Senhor, perdoa-nos, Pai. A primeira carta de João diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso. Ó Deus, nós reconhecemos os nossos pecados, como o profeta Isaías reconheceu os seus pecados. Nós expressamos os nossos pecados diante de Ti, confessamos que somos impuros demais para tamanha visão, Pai. Por favor, nós queremos ver a Tua glória, Pai. Por favor, nós queremos ver a Tua presença encher a casa, Deus. Por favor, também queremos ter esta visão, Senhor, a visão que até mesmo em Apocalipse capítulo de número 4, João também teria de ver a glória do Senhor, ó Pai. Nós queremos ter esta contemplação, Pai. Nós cremos que o Senhor preparou coisas maiores, Pai. O que não subiu ao coração do homem, o que não se ouviu, o que com os olhos não se viu, são coisas eternas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor ama, Pai. E o Senhor tem chamado a Tua igreja para andar contigo, para passar sobre as águas, para passar sobre os rios e não ser submergido, para passar pelo fogo e não queimar, e nem a chama arder em nós, porque, ó Deus, muito vale, Senhor, muito maior é a Tua presença do que o mundo pode nos conceder, Pai. Por favor, Pai, queremos nos esvaziar totalmente, abrir mão do que somos, abrir mão, Senhor, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Ele que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, Senhor, tomou o nosso lugar no Calvário, para que, ó Deus, possamos tomar de uma natureza não mais mortal, não mais contaminada pelo pecado, mas uma natureza que gera um clamor em nós: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho eterno, Senhor, de maneira que o Senhor tem nos chamado para viver uma adoção em Cristo Jesus. Por favor, Pai, faça com que, ó Deus, tenhamos o discernimento de, Senhor, contemplarmos, Senhor, tudo que nos é delegado em Cristo Jesus, Pai, porque somos um povo que não sabe discernir o que tem, somos um povo que não sabe discernir a glória do seu Senhor. Por favor, Pai,